Se Padre Pio estivesse vivo hoje, ele olharia para sua casa e diria que você está sendo atacado espiritualmente neste exato momento. E o pior é que o ataque vem de dentro, de objetos que você mesmo colocou ali, objetos que você toca todos os dias, que você olha sem ver, que estão silenciosamente destruindo tudo o que você pede a Deus enquanto você dorme, enquanto você reza, enquanto você se pergunta por que nada em sua vida parece dar certo. Pare agora. Respire fundo. Sinta o ar entrando em seus pulmões. Olhe ao redor do lugar onde você está. Um desses objetos está no seu campo de visão neste momento. E antes de você terminar de ler isso, você vai saber exatamente qual é. E essa descoberta vai mudar completamente a forma como você entende sua vida espiritual. Padre Pio, o santo que sangrava pelas mãos todos os dias, que lia a alma das pessoas como quem lê um livro aberto, que via demônios com a mesma clareza com que via os fiéis na igreja, revelou em Confissões segredos que existem exatamente 6 objetos comuns, coisas que 90% das famílias têm em casa, que funcionam como portais invertidos, sugando as bênçãos que Deus envia e devolvendo apenas vazio, apenas frustração, apenas aquela sensação inexplicável de que algo está errado, mas você não sabe o que. O que você vai descobrir nos próximos minutos foi escondido por décadas em mosteiros italianos, passado apenas de boca em boca entre padres que fizeram juramentos de silêncio. E só agora está vindo a público porque os tempos são excluídos. Mas eu preciso te avisar de algo antes de continuar. Depois que você souber, não há como voltar atrás. O véu vai cair nos seus olhos. Você vai começar a ver sua própria casa de uma forma completamente diferente. E você vai ter que fazer uma escolha. A história que eu vou te contar começa em uma pequena cidade no sul da Itália, chamada São Giovanni Rotondo, em um mosteiro de pedra fria, onde um homem marcado por Deus viveu por mais de 50 anos. Imagine esse lugar. Paredes grossas que guardam séculos de orações, corredores escuros onde o único som é o arrastar de especificamente no chão de pedra, o cheiro de incenso antigo misturado com cera de vela derretida, e no centro de tudo, um homem baixo, de barba grisalha, com os olhos mais penetrantes que qualquer pessoa já viu, olhos que permitem atravessar a carne e ver diretamente a alma. As mãos dele estavam sempre cobertas por luvas ou enfaixadas, porque sangravam constantemente, feridas abertas nos mesmos lugares onde Cristo foi pregado na cruz. Esse era Padre Pio. E o que ele via durante as confissões faria qualquer pessoa comum perder o sono para sempre. Ele via os pecados das pessoas antes que elas falassem. Ele via os demônios que as seguiam. E ele via, com uma clareza perturbadora, os objetos dentro das casas delas, que ficam como âncoras para o mal. Mas antes de eu te revelar quais são esses objetos, você precisa entender algo que a maioria das pessoas nunca aprendeu sobre o mundo espiritual. Existe uma lei invisível que governa a relação entre o mundo físico e o mundo espiritual, uma lei que os monges antigos conheciam bem, que os primeiros cristãos praticavam intuitivamente, mas que foi sendo esquecida ao longo dos séculos até se perder quase completamente. Essa lei diz que todo objeto material pode se tornar um recipiente espiritual. Assim como uma esponja absorve água, os objetos ao seu redor absorvem energia espiritual, desejos, orações, maldições, tudo que é direcionado a eles ou através deles. Uma imagem de santo abençoada por gerações de orações fervorosas se torna uma fonte de graça. Mas um objeto dado com inveja, olhado com ódio ou conectado a forças espirituais estranhas se torna uma fonte de algo muito diferente. Padre Pio via isso literalmente. Ele contou aos outros padres que certos objetos nas casas dos santos apareciam para ele envoltos em uma névoa escura, pulsando com uma energia que repelia a luz. E enquanto esses objetos permanecessem ali, não importava quantas missas a pessoa assistisse, quantos terços rezasse, quantas promessas feitas. Era como tentar encher de água limpa um balde furado. A água da graça entrava, mas escorria imediatamente pelos buracos que os moradores haviam criado sem saber. Agora prepare-se, porque eu vou te revelar o primeiro objeto. E quando você descobrir qual é, você vai sentir um frio na espinha, porque provavelmente você tem um desses no seu quarto, talvez até olhando para sua cama enquanto você dorme. O primeiro objeto que Padre Pio acorda como bloqueador espiritual é o espelho posicionado de forma errada, especialmente aqueles que refletem diretamente a cama onde você dorme ou que fica de frente para a porta principal da casa. Feche os olhos agora, só por um segundo. Visualize seu quarto. Onde está o espelho? O que ele reflete? Você consegue ver nele quando está deitado na cama? Se a resposta for sim, o que eu vou te contar agora vai te deixar perturbado. Padre Pio explicou que o espelho não é simplesmente um pedaço de vidro com uma camada de metal atrás. No mundo espiritual, o espelho funciona como uma janela que pode abrir para 2 lados, dependendo de sua posição e do que acontece ao redor dele. Durante o sono,
quando nossa consciência se retrai e ficamos espiritualmente mais vulneráveis, um espelho que reflete a cama funciona como uma espécie de amplificador. Ele captura a energia espiritual do dorminhoco e a duplica, mas não apenas a energia boa, tudo é duplicado. As ansiedades, os medos, os pesadelos, as presenças que se aproximam durante a noite. Padre Pio contou a um grupo de padres sobre uma mulher que estava desesperada. Ela não dormia direito há 3 anos, acordava todas as noites exatamente às 3 da madrugada, a hora que os demonologistas chamam de hora do escarno, uma paródia invertida da hora em que Cristo morreu. Ela acordava encharcada de suor, com o coração batendo tão forte que parecia que ia morrer e com a certeza absoluta de que alguém estava no quarto, parado ao lado da cama olhando para ela. Às vezes ela via, no canto do olho, uma sombra que desaparecia quando virava a cabeça. Os médicos não encontraram nada, os remédios não funcionavam. Padre Pio fez apenas uma pergunta: tem um espelho no seu quarto? Ela disse que sim, um espelho grande e antigo, com uma moldura de madeira escura entalhada que havia pertencido à sua tia-avó, uma mulher que morreu sozinha, amarga e cheia de ressentimentos. O espelho espelhado exatamente de frente para a cama. Padre Pio disse apenas 3 palavras: esse é o problema. Instruiu que ela cobrisse o espelho com um pano branco naquela mesma noite, que rezasse um terço completo diante dele pedindo proteção a Nossa Senhora e que no dia seguinte o removesse do quarto e o levasse para uma igreja para ser abençoado antes de qualquer outro uso. A mulher obedeceu. Na 3ª noite, os pesadelos pararam. Na 7ª noite, ela dormiu a noite inteira pela primeira vez em 3 anos e nunca mais acordou às 3 da madrugada. Mas esse é apenas o primeiro objeto. O segundo é ainda mais comum, está presente em praticamente todas as casas e a maioria das pessoas não faz a menor ideia do perigo que ele representa. O segundo objeto que Padre Pio revelou como bloqueador espiritual são os presentes recebidos de pessoas que têm inveja de você, ciúme de você ou que desejam deliberadamente ou inconscientemente o seu mal. Agora, eu quero que você faça algo. Pense nas pessoas que te deram presentes nos últimos anos. Visualize os rostos. Lembre-se das situações. Sinta a energia de cada uma dessas pessoas. Você tem algum presente que veio de alguém que você sabe, no fundo, que não torce por você? Alguém que sorri para você, mas que você sente nas entranhas que ficaria satisfeito se você fracassasse? Pode ser um pai, um colega de trabalho, um vizinho, até mesmo um amigo antigo cuja amizade azedou com o tempo. Padre Pio ensinou que os objetos são condutores de intenção. Quando alguém dá um presente com amor verdadeiro, esse objeto carrega essa energia amorosa e irradia em sua casa como uma pequena lâmpada de proteção. Mas quando alguém te dá um presente com inveja no coração, com ciúme corroendo por dentro, com aquele desejo secreto de que sua felicidade caia, esse objeto se torna um transmissor de maldição. Não é uma maldição falada, não é um ritual feito, apenas o peso da intenção é se materializar em um objeto físico e entrar em sua casa com sua própria permissão. Padre Pio descreveu isso como cavalos de Troia espiritual, presentes bonitos por fora, destruição silenciosa por dentro. Havia um homem, um comerciante bem-sucedido, que chamou o Padre Pio porque sua vida estava desmoronando de formas inexplicáveis. Negócios que estavam fechados simplesmente se desfaziam no último minuto. Os contratos celebrados eram cancelados por motivos absurdos. Clientes de anos sumiam sem explicação. Funcionários de confiança o traíam de repente. A saúde começou a falhar. O casamento entrou em crise. Era como se uma mão invisível estivesse sistematicamente destruindo cada pilar de sua vida. Padre Pio olhou para ele por um longo momento em silêncio, com aqueles olhos que viam além da carne e perguntou: "O que você está usando no pulso?" O homem olhou para seu relógio, um relógio caro e elegante, presente de um ex-sócio com quem teve uma separação conturbada. Um ex-sócio que o processou, que forneceu mentiras sobre ele, que jurou que ele ia pagar pelo que aconteceu. O relógio tinha sido dado meses antes da briga, quando ainda eram amigos, mas Padre Pio explicou que a intenção pode se acumular retroativamente. Uma vez que uma pessoa passa a desejar seu mal, todo objeto que ela te deu se torna contaminado. "Tire isso agora", disse o santo. "Entre em terra não consagrada. Não dê para ninguém, ou você passará por uma maldição futura." O homem obedeceu a mesma tarde. Em 3 semanas, fechou o maior contrato de sua carreira. Mas espere, porque o terceiro objeto vai chocar muitas pessoas religiosas. É algo que está presente em quase todos os lares católicos, algo que as pessoas guardam justamente por devoção, sem fazer a menor ideia de que pode estar afastando exatamente o que elas querem atrair.
O terceiro objeto que Padre Pio revelou são as imagens religiosas quebradas, rachadas, lascadas ou em estado de restrições que as pessoas guardam por acharem que seria pecado descartá-las. Eu sei que isso pode parecer estranho à primeira vista. Como uma imagem de Nossa Senhora poderia desbloquear vitórias? Mas ouça com atenção, porque a explicação de Padre Pio faz todo o sentido quando você entende a lógica espiritual por trás. Uma imagem religiosa não é apenas decoração, é um ponto focal de veneração, uma representação física do sagrado que ancora a presença divina no ambiente material. Quando você olha para uma imagem de Maria e reza, você está criando uma conexão. Uma imagem intacta e bem cuidada simboliza uma fé viva, um respeito pelo sagrado, uma casa que honra a presença divina. Mas o que acontece quando a imagem está quebrada? O que acontece quando o rosto de Cristo está rachado ao meio? Quando os dedos da Virgem Maria estão faltando? Quando a tinta está descascando até o ponto das feições serem irreconhecíveis? Padre Pio disse que isso cria uma confusão. Em vez de representar o sagrado, a imagem passa a representar o abandono do sagrado, a negligência espiritual, um altar de poeira e esquecimento. E mais do que isso, uma imagem quebrada emite uma frequência espiritual diferente. Ela ainda atrai energia, mas atrai energia fragmentada, caótica. É como uma antena torta que capta apenas estática. Uma senhora idosa, devota por toda a vida, deixou Padre Pio em desespero porque sentiu que Deus havia se afastado dela. Rezava o terço todos os dias, ia à missa toda semana, mas sentia apenas vazio. Era como falar com uma parede. Não sentia mais a presença de Deus que a acompanhou por décadas. Padre Pio falou sobre seu altar doméstico. Ela descreveu com orgulho que tinha muitas imagens antigas, herdadas da mãe e da avó, algumas com mais de 100 anos. Imagens com história, com memória. Padre Pio disse em que estados estavam essas imagens. A senhora admitiu que muitas lesões foram prejudicadas pelo tempo, um São José sem cabeça, uma Nossa Senhora das Graças com os braços quebrados, um crucifixo com o Cristo parcialmente apagado pelo sol. Padre Pio disse com gentileza, mas firmeza: você transformou seu altar em um cemitério de santos? Como pode esperar a vida de um cemitério? Instruiu que ela levasse todas as imagens danificadas a um pai para uma última vitória, depois as enterrasse no jardim de uma igreja com orações de gratidão e substituísse por imagens novas e intactas. A senhora obedeceu com lágrimas nos olhos. Uma semana depois, durante sua oração matinal, sentiu pela primeira vez em anos aquela presença quente e reconfortante que havia perdido. Chorou de alegria, disse que era como se Deus tivesse vindo para casa. Mas ainda faltam 3 objetos. E o próximo é talvez o mais perturbador de todos, porque você provavelmente está usando um neste exato momento. O quarto objeto que Padre Pio revelou vai deixar muita gente desconfortável, porque é algo que domina a vida moderna de uma forma quase total. Padre Pio morreu em 1968, décadas antes dos smartphones, tablets e computadores pessoais. Mas os pais que conviveram com ele registraram visões proféticas que são assustadoramente precisas quando olhamos para o mundo de hoje. O santo falou de caixas de luz que mostram todo tipo de abominação, de janelas para o mundo que nunca se fecham, de altares estendidos diante dos quais as famílias se sentam em espírito silencioso todas as noites, esquecendo de Deus. Ele previu que chegaria um tempo em que as pessoas passariam mais horas olhando para essas caixas do que olhando para os céus, mais tempo absorvendo imagens do mundo do que contemplando o rosto de Cristo. E disse algo ainda mais perturbador, que esses objetos, por sua natureza de trazer qualquer coisa de qualquer lugar diretamente para dentro da casa, funcionariam como canais espirituais não filtrados, buracos nas paredes de proteção da casa, por onde poderiam entrar qualquer tipo de influência. Pense nisso, por um momento. Pense no que entrou na sua casa através das telas nos últimos dias. Imagens de violência, palavras de ódio, cenas que envergonhariam seus avós, mentiras disfarçadas de verdade, inveja travestida de entretenimento. Cada uma dessas coisas deixa uma extinção espiritual. A tela fica limpa quando você fecha o aplicativo, mas a marca na sua alma permanece e a marca na energia da sua casa permanece.
Padre Pio não disse para destruir esses objetos ou viver como se ainda estivéssemos no século XIX. Ele disse que eles precisam ser conscientizados, abençoados e limitados. Que toda manhã, antes de tocar no telefone, antes de olhar qualquer tela, a pessoa deveria fazer o sinal da cruz sobre o aparelho e dizer que este instrumento sirva apenas ao bem e à glória de Deus. Que as famílias deveriam estabelecer horas do dia em que todas as telas fossem desligadas e cobertas, como se cobrissem janelas durante uma tempestade. Que os pais deveriam tratar esses objetos não como brinquedos inofensivos, mas como portais que desativam a vigilância constante. Um padre jovem visitou Padre Pio nos anos 60 e ficou descoberto, quando o santo, olhando para o nada com aqueles olhos que viam o invisível, disse: chegará um dia em que as crianças terão demônios no bolso e os pais acharão normais. Quando você olha para uma criança hoje hipnotizada por um telefone, você não consegue deixar de se perguntar se Padre Pio não estava vendo exatamente isso. Mas espere, o quinto objeto é diferente. Ele não atrai o mal de fora, ele prende algo de dentro. E se você perdeu alguém querido nos últimos anos, o que eu vou te contar agora pode mudar completamente a forma como você lida com o luto. O quinto objeto que Padre Pio revelou como bloqueador espiritual são as roupas, sapatos e objetos pessoais de pessoas falecidas que são guardados por tempo demais por apego emocional. Eu sei que este é um assunto delicado. Eu sei que guardar as coisas de quem partiu parece ser uma forma de honrar a memória, de manter a conexão, de não deixá-la ir. Mas o que Padre Pio explicou sobre isso vai contra o que a maioria das pessoas acredita, e você precisa ouvir com o coração aberto. Quando alguém morre, a alma inicia uma jornada. Em situações normais, essa jornada a leva para mais perto de Deus através da purificação até a paz final. Mas quando os vivos se apegam demais aos objetos físicos do falecido, especialmente objetos que tiveram contato íntimo com o corpo, como roupas usadas, sapatos gastos pelos seus pés, joias que nunca saíram do corpo, esses objetos podem funcionar como âncoras, não âncoras que trazem o falecido de volta, mas âncoras que impedem tanto o morto quanto o vivo de seguir em frente. É como se houvesse uma corda invisível conectando os dois através daquele pedaço de tecido guardado no fundo do armário. O vivo não consegue superar a perda porque está literalmente amarrado a ela. E o falecido não consegue completar sua jornada porque algo ainda o prende ao mundo material. Padre Pio contou a história de uma viúva que o procurou 5 anos após a morte do marido. Ela foi destruída, não apenas pela tristeza normal do luto, mas por algo mais profundo, mais paralisante. Ela não conseguiu seguir em frente de alguma forma. Não consigo fazer as roupas do marido, não consigo tirar os sapatos dele da entrada, não consigo jogar fora a escova de dentes dele. Dormia todas as noites abraçada às camisas dele, inalando o cheiro que já quase não existia mais. Padre Pio olhou para ela com compaixão, mas também com firmeza, e disse algo que a chocou. Você não está honrando o seu marido. Você está aprisionando a alma dele junto com a sua. Enquanto você não solta, ele não pode descansar e você não pode viver. A viúva chorou, resistiu, argumentou. Mas algo nas palavras do santo tocou um lugar profundo dentro dela. Ela voltou para casa e, com enorme dificuldade, começou a fazer os pertences do marido. Cada camisa que saiu de casa foi uma pequena morte, mas também foi uma pequena libertação. Na segunda semana, ela teve um sonho. O marido apareceu, jovem e saudável como no dia do casamento, sorrindo com aquele sorriso que ela amava tanto. Ele disse apenas: "Obrigado, agora eu posso ir, e você pode ficar. Nos encontramos quando por 1 hora." Ela acordou em paz pela primeira vez em 5 anos. As lágrimas que vieram eram diferentes. Eram lágrimas de cura, não de desespero. Agora falta apenas um objeto, o sexto e o último. E esse é talvez o mais surpreendente de todos, porque muitas pessoas o mantêm em casa achando que estão se protegendo, quando na verdade estão fazendo exatamente o oposto. O sexto objeto que Padre Pio revelou como bloqueador espiritual são os objetos religiosos ou espirituais de outras tradições, mantidos em casas católicas como decoração, souvenir ou suposta proteção extra. Antes de você reagir, antes de você pensar que isso é intolerância, ouça uma explicação completa. Padre Pio não era contra outras religiões. Ele reconhece que Deus age de formas misteriosas e que pessoas sinceras de muitas tradições podem encontrar verdade e graça em seus próprios caminhos. O problema não é com as outras religiões em si. O problema é como uma mistura incoerente dentro de um mesmo espaço sagrado. Pense na sua casa como um templo.
Cada tradição espiritual tem suas próprias energias, seus próprios protetores, suas próprias regras invisíveis. Quando você coloca um crucifixo ao lado de um Buda, uma imagem de Nossa Senhora ao lado de um Ganesha, um terço ao lado de um olho grego, você não está criando uma proteção ampliada, você está criando uma confusão espiritual. É como se você abrisse portas para vários mundos ao mesmo tempo sem ter autoridade em nenhum deles. Padre Pio comparou a uma casa com muitas portas abertas para possibilidades diferentes, onde o vento entra de todos os lados e não há paz, não há centro, não há claro. Havia um empresário bem-sucedido que viajava muito a negócios e tinha o hábito de colecionar objetos religiosos de todos os lugares que visitava. Achava bonito, sofisticado, uma demonstração de mente aberta. Tinha deuses hindus da Índia, budas da Tailândia, máscaras tribais africanas, olhos gregos da Turquia, mãos de Fátima do Marrocos, tudo decorado com orgulho na sala de estar da sua enorme casa. Mas essa casa era um inferno. Os filhos brigavam constantemente, o casamento foi em frangalhos, ninguém conseguiu dormir direito, havia uma sensação pesada no ar que todos sentiam, mas ninguém conseguia explicar. Quando encontrou o Padre Pio contando sobre os problemas familiares, o santo fez uma pergunta estranha. Como é decorada a sua casa? O homem descreveu com orgulho sua coleção. Padre Pio balançou a cabeça lentamente. Sua casa é um campo de batalha. Você chamou soldados de diferentes reinos para o mesmo espaço. Eles estão em guerra e sua família está no meio do fogo cruzado. Instruiu que o homem devolva cada objeto à sua tradição de origem, fazendo para pessoas que realmente seguem esses caminhos ou descartando de forma respeitosa. Que ela escolhesse uma tradição, a sua própria, e dedicasse sua casa exclusivamente a ela. O empresário resistiu. Tinha apego aos objetos, ao investimento, ao orgulho de colecionador. Mas quando a situação ficou insustentável, quando seu filho mais velho ameaçou sair de casa para sempre, ele finalmente cedeu. Removeu todos os objetos de outras tradições, manteve apenas símbolos católicos, levou um padre para abençoar cada cômodo da casa. A transformação não foi imediata, mas foi real. Mês após mês a paz foi voltando. As brigas diminuíram, o casamento começou a se reconstruir. E no Natal seguinte, pela primeira vez em mais de uma década, toda a família sentou-se junta à mesa em harmonia. Agora você conhece os 6 objetos: espelhos mal posicionados, presentes de pessoas invejosas, imagens religiosas quebradas, telas não consagradas, pertenções de falecidos guardadas por tempo demais, objetos religiosos de tradições misturadas. Mas conhecer não é suficiente. Se você acabou de saber e não agir, o conhecimento se torna um peso a mais, uma consciência do problema sem a liberação da solução. Padre Pio deixou instruções específicas sobre como fazer a limpeza espiritual correta da casa. E o que eu vou te ensinar agora é um ritual simples, mas poderoso, que qualquer pessoa pode fazer sem precisar de nenhum conhecimento especial. Primeiro, você precisa fazer um inventário completo. Pegue um papel e uma caneta. Vá cômodo por cômodo, armário por armário, gaveta por gaveta. Identifique cada objeto que está inserido em 6 categorias. Não pule o sótão. Não pule o porão. Não pule as caixas que você não abre há anos. Muitas vezes os objetos mais problemáticos são justamente os que estão escondidos e esquecidos, trabalhando silenciosamente nas sombras. Segundo, separe os objetos em 3 grupos: os que podem ser purificados e guardados, como espelhos que só precisam ser reposicionados e aparelhos eletrônicos que precisam ser abençoados; os que precisam ser doados ou devolvidos, como objetos de outras tradições que podem encontrar uso protegido com pessoas daquelas tradições; e os que precisam ser descartados completamente, como presentes de pessoas invejosas que não devem ser passados futuramente. Terceiro, o ritual de purificação. Isso deve ser feito ao amanhecer, antes do sol nascer, naquele momento silencioso em que o mundo ainda está entre 2 estados. Acorde mais cedo. Não olhe para nenhuma tela, não fale com ninguém. Vá para o centro da sua casa e faça o sinal da cruz. Diga em voz alta com verdades: Senhor, eu entrego esta casa e tudo que nela existe para a tua glória, e rejeito todo o mal que entrou por minha ignorância ou negligência. Sinta as palavras saindo da sua boca, vibrando no ar, penetrando nas paredes. Depois, acenda uma vela benta e percorra cada cômodo, fazendo o sinal da cruz em cada porta e janela, pedindo a proteção de São Miguel Arcanjo. Repita esse ritual por 7 dias consecutivos, no mesmo horário. 7 é o número da completude espiritual. No 7º dia, algo mudará. Você vai sentir. Há 3 erros graves que você precisa evitar ao fazer essa limpeza, e Padre Pio alertou especificamente sobre cada um deles. O primeiro erro
é agir por medo em vez de fé. Se você está fazendo uma limpeza tremendo de medo, preocupado com retaliação, imaginando que vai provocar forças malignas, você está demonstrando mais fé no poder do mal do que no poder de Deus. Você é filho do Altíssimo. Você está protegido. Você tem autoridade. Haja com confiança serena, não com pânico. O segundo erro é fazer pela metade. Remova alguns objetos, mas mantenha outros por apego, por conveniência, por preguiça de lidar com eles agora. Padre Pio era inflexível. Uma limpeza incompleta é pior do que nenhuma. É como cutucar um ninho de vespas e correr, deixando as vespas furiosas e feridas, mas ainda ali. Ou você faz completamente, ou espere até estar pronto para fazer direito. O terceiro erro é limpar a casa, mas não mudar os hábitos que trouxeram aqueles objetos para dentro no primeiro lugar. Se você remover os presentes de pessoas invejosas, mas continuar cultivando amizades tóxicas, se você abençoar as telas, mas continuar enchendo os olhos de conteúdo que ofende a Deus, se você enterrar as imagens quebradas, mas não cuidar das novas, uma situação vai se repetir. Uma casa limpa que não é mantida limpa atrai sujeira pior do que antes. Depois que você completar o ritual, preste atenção. Os sinais vão começar a aparecer. Talvez seja no início, mas inconfundíveis para quem sabe ver. Pode ser um sonho diferente, mais claro, mais reconfortante. Pode ser uma sensação de leveza ao acordar que você não sentiu há muito tempo. Pode ser uma reconciliação inesperada. Alguém que liga do nada depois de anos de silêncio. Pode ser uma porta que se abre onde antes só havia parede. Pode ser simplesmente uma paz. Aquela paz que o mundo não pode dar, descendo sobre sua casa como um manto de proteção. Uma mulher que fez esse ritual relatou que no terceiro dia acordou com uma casa inteira perfumada de rosas, sem que houvesse uma única flor em nenhum lugar. Um homem disse que no quinto dia recebeu uma ligação do filho com quem não falava há anos, pedindo perdão. Uma família inteira contou que as brigas que marcavam cada jantar simplesmente pararam, como se alguém tivesse desligado um interruptor de conflito que estava ligado há anos. Padre Pio dizia: "O céu sempre responde, mas só responda quando você faz sua parte primeiro. Se você chegou até aqui, preciso te dizer algo importante. E isso não foi coincidente, não foi por acaso, não foi o algoritmo. Você precisa ouvir isso hoje. Há uma razão pelas quais essas palavras chegaram até você neste momento específico de sua vida. Talvez você esteja passando por um período difícil. Talvez suas orações pareçam bater no teto e voltar. Talvez você sinta que algo está errado, mas não consegue identificar o que. Talvez você esteja prestes a desistir de algo importante. O céu está tentando te alcançar. Você está tentando te mostrar os obstáculos invisíveis que você mesmo colocou no caminho sem saber. Você está tentando dar-lhe ferramentas para removê-los. A pergunta agora é: o que você vai fazer com esse conhecimento? Alguns vão fechar essa página e esquecer em 5 minutos. Vão voltar para suas vidas, para suas casas cheias de bloqueios espirituais e daqui a um ano respondem exatamente no mesmo lugar. Se questionam por que nada muda. Outros vão pensar sobre isso por alguns dias. Talvez até começarem a fazer o inventário, mas vão perder o ímpeto e nunca completar o processo. Vão sentir uma pontada de arrependimento de vez em quando, sabendo que poderíamos ter mudado algo, mas não tivemos coragem. Mas alguns, poucos, vão agir. Vão pegar o papel e a caneta ainda hoje. Vão percorrer a casa com olhos novos. Vão remover o que precisa ser removido. Vão fazer o ritual. Vão completar os 7 dias. E essas são poucas experiências de transformações que são impossíveis. Vão testemunhar milagres em suas vidas. Vão olhar para trás daqui a alguns meses e mal refletir sobre o caminho que percorreram. Se você sentiu algo diferente ao ler essas palavras, se alguma coisa se moveu dentro de você, se uma lágrima ameaçou cair ou um arrepio percorreu seu corpo, isso é o sinal. Isso é o céu confirmando que uma mensagem era para você. Escreva nos comentários "Eu senti", para que eu saiba que essas palavras chegam ao coração certo. Se você quer que eu revele outros ensinamentos ocultos de Padre Pio, segredos que ainda não foram amplamente divulgados, avise-me nos comentários que preparei a continuação. Alguns vão ler isso e acreditarão. Outros vão rir, vão chamar de superstição, vão continuar suas vidas como se nada tivesse acontecido. Mas os que agirem, os que tiverem coragem de ir até o fim, esses vão entender na própria pele o que as palavras não conseguem explicar. Ninguém sai dessa revelação igual. Ninguém consegue voltar a olhar para a própria casa da mesma forma.
Agora que você sabe, não tem como voltar atrás. O conhecimento entrou. O véu caiu. A escolha é sua, mas a graça já foi oferecida. Guarde isso no coração. Compartilhe com quem você sabe que está pronto. E lembre-se, alguns textos que você apenas lê. Isso você sente. Se você está sentindo, é porque era para você.